A cúpula do BRICS, que aconteceu no Rio de Janeiro, resultou na primeira declaração de líderes sobre tecnologia. Dentre os temas tratados estão três coisas centrais: clima, direito autoral e regulação. A declaração ela significa que o BRICS, o outro G7, escolheu em bloco se opor à política de um único país, os Estados Unidos, na presidência Trump. Vamos entender de forma leve o que isso significa para o Brasil? Esse é o Tec 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 do canal Alma do Mundo, meu nome é Fábio Steibel e eu tô aqui para dar suporte para você entender a tecnologia ao seu redor. O BRICS é o bloco da maioria global. Ele começa com 4 países: Brasil, China, Rússia e Índia, e logo inclui a África do Sul, que torna o BRICS. Recentemente o bloco cresceu e conta agora com 10 países, todos eles muito diferentes entre si. E o que o BRICS quer? O BRICS quer ser um contraponto ao G7, o grupo dos países mais ricos. Ele quer contrapor a visão de norte global com a visão de sul global. E em 2025 o Brasil, na presidência do BRICS, resolveu inovar. E está chamando a atenção, tanto que Trump já soltou uma notinha dizendo que quem apoia os BRICS não é apoiado por Trump. Vamos entender a declaração em 3 pontos. O primeiro tema central da declaração é clima. Para começar, a declaração diz que a tecnologia tem que ser verde. Tecnologia verde é aquela que busca minimizar a própria pegada de carbono, racionalizar o consumo de água e energia, controlar o uso de minerais raros, evitar o desperdício, reciclar. Mas tecnologia verde também é aquela que usa tecnologia para reverter o aquecimento global, fazendo a gente produzir menos carbono. E por que isso puxa briga com os Estados Unidos? Porque a política atual de lá é de rejeitar a urgência das mudanças climáticas, ou até negar que elas existam. Os Estados Unidos acabam de retirar incentivos para o uso de energia limpa, o tema virou um climão no país que é hoje um dos maiores emissores de gases na atmosfera. O segundo ponto da declaração trata do direito de regular. Novamente aqui há um embate com Trump. E como a presidência americana gostaria de ver o futuro? Gostaria de ver um futuro no qual a lei americana prevalece sobre as demais, mesmo fora dos Estados Unidos. E é claro que o BRICS não ia concordar com isso e foi o que aconteceu. Na declaração só faltou colocar em letras garrafais para dizer podemos e devemos regular IA como quisermos, quando quisermos. Diz ainda que a lei de fora vai ter que respeitar a lei de dentro num exercício claro de respeito à soberania nacional. Para o Brasil isso é importante, já que o Congresso discutiu uma lei de IA há mais de 2 anos e a expectativa é terminar os debates em breve. E o terceiro e último ponto da declaração: direitos autorais. Vindo da terra da MPB e do cinema novo, passando por Anitta e Tecnobrega, a presidência sugeriu ao BRICS reforçar que a economia criativa é protegida e deve ser remunerada. Nova briga com os Estados Unidos. Por lá, as cortes já estão dando causa ganha à tese do fair use. O direito autoral tem 2 grandes doutrinas: a francesa, que nós adotamos, que defende o direito do autor, e a americana, do copyright, que defende o direito da cópia. São pontos de vista bem diferentes e chegam a conclusões bem diferentes. E o que defende os Estados Unidos? Que usar material protegido para treinar modelos de IA deveria ser permitido com base no fair use. Fair use, a teoria que está pegando fôlego lá, define os casos em que a cópia pode ser feita, mesmo que a contragosto do autor. O ponto aqui é que haja um bem público maior a ser perseguido, a ser entregue. Com base nisso, os Estados Unidos estão dizendo que tudo bem usar material sem pedir permissão, porque eles têm um bem público maior a ser entregue, que são os modelos de IA. Isso é a lei americana, claro. E não é, obviamente, o que defende o BRICS. Por isso que os líderes colocaram na declaração que se usou tem que pagar e tem que pedir permissão antes. E mais, nas conversas ainda jogaram a memória dos medicamentos genéricos. Quando o Brasil, ainda no governo FHC, propôs quebrar patentes de medicamentos extremamente urgentes, como contra HIV, os Estados Unidos disseram que não ia dar certo, que quebrar patente iria ruir com incentivo e inovação. Não foi isso que aconteceu. O BRICS colocou essa contradição na mesa, servindo torta de climão no meio da mesa das negociações. E pensando agora, o que isso ensina sobre o Brasil? Primeiro, ensina que o BRICS é cheio de contradições, e tudo bem. Assinam a declaração a China, que disputa com os Estados Unidos a liderança para IA, assina ainda o Irã, em guerra quase oficial com os Estados Unidos, e a África do Sul, que na lista de países prontos para IA está bem atrás. Essas contradições fazem parte desses blocos de países. Segundo aprendizado, o Brasil colocou o bloco na rua. Uma boa parte desses temas que estão sendo tratados, o Brasil já vinha tratando lá fora antes. A COP30, inclusive, traz a pauta de clima e do uso da tecnologia verde. Já o Congresso discute se há tem ou não que pagar direito autoral e outras regras mais. E o último aprendizado, aprendemos que política é diferente de ciência. A gente já sabia, mas é sempre bom confirmar. O BRICS e o G7 até são pautados por evidências, mas aqui o forte não é encontrar verdades, e sim definir prioridades. É por isso que blocos disputam atenção, por isso que temos G7 contra BRICS.
E é bom, na verdade, ter esse antagonismo, ainda mais quando os países mais envolvidos já vinham se unindo para defender o seu. Não sabemos quem sairá o vencedor, só sabemos que a bola está em jogo e que quem colocou em jogo foi o BRICS.